Bom, gente, a gente está no segundo bloco aqui. Vocês não conseguem ver o making of da história, nem o que está acontecendo antes, um barulhinho outro que vaza, assim e tal, né? Mas a gente estava aqui empolgado já e ela contando as histórias do Lighton, como é que ele surge. Porque no primeiro bloco a gente conheceu essa menina aqui. Eu não vou fazer um recap, você veja o primeiro bloco aí onde você estiver, pela internet, www.programaurbanidades.com.br. O Gabriel, que está aqui, tímido, mas se esforçando muito, quer introduzir o tema principal do programa, que é o filme dela. Então eu vou deixar o Gabriel fazer isso. O mundo da animação, que é muito vasto, a linguagem tem diversas formas de se produzir algo, é um pouco diferente do cinema, que você foi a um lugar onde você chegou antes. Como foi produzir o Light On e entrar nesse mundo de uma produção de animação, que pode ser um mundo que às vezes é diferente do audiovisual comum, assim? Bom, o Light On, há 5 anos atrás, eu desci, assim que eu tinha escrito o longa de 110 páginas, eu comecei a ver, nossa, eu queria criar algo mais criativo e que eu pudesse me envolver com desenho. Eu falei, é animação. Então eu já estava estudando como era roteiro, já estava estudando, só que eu não tinha a base de experiência como é que era um processo de produção de animação. Então, na cara de pau, vamos dizer assim, comecei a fazer meus networks, conversando com pessoas tanto daqui quanto de fora. E uma das primeiras pessoas de fora que eu conversei foi o Danny Arriaga, que foi diretor de arte da Pixar, e hoje ele está na Disney Animation. E você também bateu na porta dele e falou assim, olha, Dani, eu sou a Nomi e tal, foi mais ou menos assim? Ok, você percebe que o caminho é esse, né? Nancy Cato também, que é uma supervisora de animação, eu acho que hoje ela é diretora de animação lá da Pixar, entrou no Toy Story 2 logo quando a Pixar entrou. Então, assim, foram diversas pessoas que eu fui vendo, aquela coisa, você vê os créditos finais, você vê as pessoas, o trabalho das pessoas, então você começa a pesquisar para ver quais caminhos você pode seguir. Então, quando eu escrevi o Light On, como eu disse aqui um pouquinho antes de começar essa entrevista, eu sempre digo que artista é um bicho meio louco. Então, quando você lida com criatividade, eu acho que as ideias, os insights vêm de forma bem natural. Então, na época, vamos dizer assim, março de 2019, eu tinha acabado de adotar um cachorro de rua que parecia uma foca. Eu já estava fazendo contato com essas pessoas da Disney de fora. E, ao mesmo tempo, eu tinha acabado de ler uma matéria da National Geographic de 2 fotógrafos que eu sou muito fã, que fizeram uma expedição na Antártida, e o foco da matéria era uma foca leopardo. E esse animal, eu já tinha visto outras matérias, mas eu acho que foi a maneira como a história, tanto do fotógrafo que filmou e as belas imagens que eles fizeram, que acabaram me inspirando. Então, elementos do filme como fotografia, natureza, vida marinha, eu criei essa história não foi exatamente com foco na história desses fotógrafos, mas foram elementos que eu fui puxando. Começou a se criar esse universo a partir daquelas imagens, né? Foi exatamente. Qual é o nome do cachorro? Zezinho. É o Zezinho. Depois eu mostro uma foto. Então, até mesmo, a foca, a gente sempre diz que a foca parece um cachorro do mar, Então, às vezes eu olhava para o Zezinho, então me dava alguma ideia de escrever aquele filme, como é que a foca poderia se comportar. E a partir disso eu comecei a frequentar os estúdios de animação em São Paulo, e comecei a apresentar. Eu tinha uma pasta, até hoje eu tenho uma pasta desse tamanho, chapada de desenho colorido, porque geralmente artista faz um concept art, que a gente fala, faz um rascunho no branco e preto. Não, eu já pintava, já mostrava o storyboard todo pintado, o storyboard é preto e branco, e eu apresentava para os estúdios. Aí eu estava vendo que eu não ia conseguir fazer, eu estava tentando arrumar emprego para conseguir experiência. E ao mesmo tempo, porque assim, eu tinha coisas relacionadas a comerciais, videoclipe, mas não tinha nada de animação. Então eu só falava assim, eu criei um filme, aqui eu mostrava o roteiro, mostrava um monte de desenho. Eu falava, eu criei assim, assim, assim.
Aí a pessoa, tá, legal, aqui você não vai conseguir fazer. Você tinha noção desse conceito de pitch? Você fazia um pitch mesmo? Ou você Olha, eu fui aprendendo na raça, eu não fiz curso nenhum. Porque eu acho que quando você tem paixão de mostrar algo que você criou do zero, o pitching ótimo, o pitching excelente, você vai lapidando conforme o tempo. Eu acho que no primeiro momento você tem que focar na sua paixão, na sua curiosidade de aprender e querer fazer aquilo acontecer. Então eu mostrava isso, porque realmente já era natural do meu comportamento mesmo de fazer isso. Então eu comecei a apresentar nos estúdios, aí eu vi que eu não ia conseguir isso, e eu precisava entender mais o mercado, então eu comecei a frequentar eventos, para conhecer pessoas, né, artistas. Eu acho que a vibe dos artistas que trabalham com animação é uma vibe bem diferente de quem trabalha em set filmagem, é um pessoal mais lúdico, é um pessoal mais light. Eu tenho uma pergunta bem boba aqui. Como é que você se apresentava lá? Olha, eu sou uma arquiteta? Não, eu sou uma cineasta? Eu sou uma... O que você era? Olha, no caminho era praticamente a ideia assim, oi, eu sou a Naomi, escrevi um filme e eu estou procurando assim, oportunidade de emprego, porque eu tenho muita curiosidade de trabalhar com animação, aprender também, crescer nessa área. Então, às vezes, no primeiro momento era um texto desse tamanho, tá. Depois foi diminuindo, depois ficou... Então é a forma, quando você vai falar com alguém, independente de quem seja, você tem que pesquisar quem é a pessoa, quem é a empresa. Então, saber exatamente quais são as notícias dessa pessoa que você vai falar. Às vezes você vai abordar a pessoa de um jeito, seja por mensagem, seja por ligação, ou frente a frente. Às vezes a pessoa não está no dia dela, ela não vai te dar atenção nenhuma. Ou às vezes ela vai te dar atenção, então acontecia isso às vezes, né? A pessoa te dava atenção, você esperava, então a pessoa aparecia depois de um mês, falando, vem conversar. Então, às vezes, acontece isso demais, né? A demanda dessas pessoas, de empresários, diretores, é muito grande, né? Então, dá atenção para aquela pessoa assim, oi, me conheça. Então, é bem complicado. Mas, assim, tem que... Nessas horas, você, independente disso, você tem que ir seguindo e tentando de outras maneiras, né? Tentando de outro jeito. Aí, chegou o momento que, em 2020, quando veio a pandemia... o mercado de geral, né, do cinema caiu e o de animação e games continuou. Então eu falei, nossa, é esse momento que eu vou conseguir uma oportunidade dentro de um estúdio trabalhando remoto. Não consegui. Mas eu usei o meu tempo principalmente para estudar muito mesmo, principalmente outras áreas, porque eu estava pensando já de uma outra maneira que eu precisava tirar essa ideia logo do papel e apresentar para as pessoas. Então, o que eu sempre digo, que o Lighton, ele me abriu portas para trabalhar em outros tipos de projetos, seja documentários numa startup, com inteligência artificial e tudo mais, por conta da ideia que eu transmitia. Então, as pessoas se apaixonavam e também ligavam com os temas desses outros projetos, né? Tinha conexão. Então, chegou um momento que eu falei, bom, eu já tenho o network das pessoas que eu quero que trabalhem comigo, eu tenho já contato de empresa, eu preciso fazer acontecer, né? E agora está acontecendo, né? A gente está no 7º mês de produção, né? É um filme que começou em junho e vai acabar no ano que vem, nosso prazo até junho também do ano que vem. Bom, a gente vai chamar um intervalo e vamos deixar aqui o último bloco, ela conte, faça uma sinopse do filme, faz um pitch aí, né, do filme, que é o Lighton, porque nós somos do Lighton desde o primeiro bloco, e sabemos que tem uma foca, sabemos que o Zezinho é inspirador, mas que não é ele que está no filme, enfim, a gente vai saber mais daqui a um minuto, a gente já volta.